Olá, graça e paz a todos. Então, bora inovar? Estamos inovando mesmo na EBD Inovadora. Você já nos conhece, eu sou a Tia Cátia, fazemos parte da Assembleia de Deus aqui em Belém do Pará, do Templo São Clemente. E como você sabe, a Tia Cátia faz as dinâmicas e hoje Deus nos chamou para algo diferente, para inovar realmente. Estamos aqui na 4ª lição do livro de João. E o assunto é João, capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. E o texto áureo fala assim, João, capítulo 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ai, que riqueza! E qual é a verdade que nós devemos praticar? Olha só, um verdadeiro encontro com Jesus é capaz de quebrar barreiras e impactar aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos 3 objetivos e ao final desta aula vamos alcançar nossos 3 objetivos. O primeiro, aceitar que a salvação não tem fronteiras. Segundo, aderir às estratégias de Jesus de evangelização. E o terceiro, causar impacto por meio da evangelização. Para nós entendermos, antes de começar a lição, entendermos um pouco o cenário histórico deste capítulo 4, nós vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. Após a morte do rei Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. Então o reino foi dividido. Ficou o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, liderada pelo rei Roboão, filho do rei Salomão. A capital era Jerusalém. Tiveram 19 reis. Alguns andaram com Deus e outros não. E este reino do sul, ele durou 340 anos. Já o reino do norte foi das 10 tribos de Israel, foi liderada por Jeroboão e ele instituiu a capital do reino do norte, Samaria. Lá também tiveram 19 reis e a Bíblia fala que nenhum andou com Deus. É interessante que fala que todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o reino do norte, ele durou 209 anos aproximadamente. O reino do norte, ele foi levado cativo pela Síria, por Sangão II. E quando ele foi levado pela Síria, começaram a trazer estrangeiros para morar ali no território de Samaria. E os que ficaram do povo de Israel começaram a fazer alianças, resultando em casamentos mistos. Nesses casamentos, passaram a adorar outros deuses, passaram a infringir a lei de Moisés. Já o reino do sul foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Lá passaram 70 anos. E quando voltaram, rejeitaram os seus irmãos da Samaria. E quando o povo samaritano queria fazer aliança, o povo judeu não aceitava. O povo judeu queria reconstruir o templo de Jerusalém, mas os samaritanos começaram a impedir, e isso fazia com que tivesse mais inimizade. Por fim, que culminou a desavença entre os irmãos, o reino do sul e o reino do norte, foi que em Samaria levantaram um templo ao Senhor, no Monte Gerizim. Então, os samaritanos não iam para Jerusalém, como era o costume do povo judeu, uma vez no ano ir para Jerusalém para fazer adoração ao Senhor. Então, cada um estava no seu lugar. Este é o contexto histórico para nós entendermos por que Jesus, apresentado por João, filho de Deus, queria com uma mulher samaritana. Aos olhos do povo judeu, uma mulher impura, uma mulher que eles desprezavam. Vamos já entender. O primeiro
subtópico fala as estratégias de Jesus. João, capítulo 4, do versículo 1 ao 19. Nessas estratégias nós vemos um dos maiores encontros registrados no Evangelho, este encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas qual estratégia Jesus usou? Será que nós podemos usar também? Com certeza. A primeira estratégia está no subtópico 1. O subtópico 1 fala despertar a curiosidade. João, capítulo 4, do versículo 7 ao 12. O versículo 10 fala assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus se aproxima pedindo água. Ele não desprezou, ele não ficou julgando. Ele, mesmo sendo Deus, conhecendo a vida desde o passado até aquele presente e o futuro da mulher, ele não desprezou. Olha só que estratégia boa, mas ele despertou a curiosidade nela. Ele pediu água. O foco da mulher era água. Ela tinha saído naquele horário que não era comum sair para pegar água no poço, e ela saiu naquele horário e ele falou sobre a água. Jesus usou o físico para despertar a curiosidade no espiritual. Ele usou uma estratégia muito interessante que nós podemos utilizar com crianças. Que tipo de coisas nós podemos usar para trabalhar, para despertar a curiosidade das crianças? E os adolescentes, e os adultos, e os novos convertidos, os idosos? Tem muitas formas de nós despertarmos a curiosidade nas pessoas. Tem fazendo perguntas, falando até mesmo, de acontecimentos, falando da temperatura, usando o que temos nas nossas mãos. Jesus foi incrível quando ele despertou a curiosidade naquela mulher, falando do foco dela, que era a água. Segundo, como está aqui na nossa lição, John Charles Hiller, não vamos esperar com que as pessoas cheguem conosco para fazer perguntas, para saber sobre o reino. Vamos despertar nelas essa curiosidade. Vamos usar as ferramentas que nós temos. A EBD Inovadora é uma excelente ferramenta para a propagação do Evangelho neste tempo, para nós falarmos das boas novas de salvação. A água, ela regulariza as funções do nosso corpo, é excelente para a nossa digestão, ela também é muito boa para a absorção e o transporte de todos os nutrientes, ela filtra as toxinas para que não faça mal para o nosso corpo. Nosso corpo é 70% constituído de água, então a água é fundamental para o corpo físico. Aquela mulher não podia ficar sem água, então ela foi justamente atrás de água. E aí Jesus falou para ela da água que vai saciar a sua sede espiritual. A sede que aquela mulher tanto tinha. Ele falou da água da vida. Ela foi ao poço de Jacó, onde os seus filhos já tinham tomado, o gado já havia tomado, porque Jacó que cavou aquele poço. E há muito tempo as pessoas iam ali para pegar água. Então, quando Jesus falou que poderia dar a ela água viva, ela falou, lá, você é maior que nosso pai Jacó, que cavou este poço. Ele mesmo tomou. Seus filhos tomaram. Seu gado tomou. Ela não entendia. Seus olhos estavam no horizontal. Seus olhos ainda estavam carnais. Ela não conseguia ver que aquele que pedia água poderia lhe dar água viva. A água queria fluir do seu corpo, fluir de dentro para fora. Precisamos usar esta estratégia de Jesus, de despertar a curiosidade. O segundo subtópico fala despertar a necessidade. João, capítulo 4, do 13 ao 18. Nós vamos ler o 13 e o 14. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna.
A mulher estava em busca de água. Água para saciar sua sede, o corpo físico. A água do poço poderia até saciar por um momento. A sede que aquela mulher tinha não era somente a sede física, mas ela tinha sede de satisfação. E ela buscava em fontes erradas. Será que temos buscado em fontes errôneas? Por que não buscar na fonte certa, no poço certo, para jorrar dentro de nós água viva? Aquela mulher ia buscar no horário completamente fora. Por quê? As mulheres iriam buscar água no poço de manhã bem cedinho, ou à tarde, que o sol não estava tão quente. Mas aquela mulher, por que será que ela iria meio-dia? No horário do almoço, a hora que o sol está mais tinindo. Por que será? Porque ela fugia de estar perto de pessoas que ela se sentia desprezada, se sentia à margem da sociedade. Estava de um jeito, quando tem aquele negócio, saída pela direita, saindo pela tangente. Assim que ela fazia, evitando estar em contato com as pessoas, porque ela sabia do que ela realmente precisava e do que ela estava tentando evitar. Mas Jesus, ele olha o profundo, ele olha a nossa alma. Jesus ofereceu a água viva, em que ela não teria mais sede. Ela queria tanto aquela água, que ela falou, me dê desta água para que eu não volte mais aqui. Aquele lugar lhe causava constrangimento, lhe causava vergonha. Então ela não queria mais voltar ali. Mas Jesus fala para ela, vai e chama teu marido. E ela respondeu para Jesus, eu não tenho marido. Disseste bem, agora disseste uma coisa que tem verdade. Já tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu. Jesus despertou a verdadeira necessidade que a mulher samaritana tinha. A mulher precisava ser despertada para o arrependimento. Nós só podemos tomar uma medicação quando nós sabemos o que realmente nós temos para ser tratado. Jesus despertou a necessidade daquela mulher para ser tratada, para ser curada, para ser limpa. E ela, ouvindo o que Jesus falou do que ela estava fazendo, sem ela contar, ela reconheceu que ele era um profeta. Jesus conhece a vida do passado, do presente e sabe o futuro. Ele conhecia a vida da mulher samaritana e conhece a sua vida. Ele sabe toda a trajetória que você passou para estar até aqui hoje. Ele sabe e examina tudo. O físico, o externo que todos estão vendo e o interno. O que lá nós tentamos quantas vezes esconder. Jesus quer nos tratar, quer despertar em nós a verdadeira necessidade. E Jesus usou mais uma estratégia muito interessante, que é o nosso terceiro subtópico. Despertou a verdadeira fé. João, capítulo 4, versículo 19, a mulher responde a Jesus, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Quando Jesus expôs o seu erro, a sua vergonha, a máscara caiu. Ela estava como ela realmente é diante de Deus. Então ela se sentiu incomodada, vou mudar de assunto. Começou a falar, tu és realmente um profeta. Nós dizemos que a nossa adoração é aqui no monte. Vocês, judeus, adoram lá em Jerusalém. Mas qual é o lugar certo para adorar? Jesus se revela a ela, dizendo que não é o lugar, não é as 4 paredes, não é o templo luxuoso, não é as pessoas, não. A verdadeira adoração é adorar o Pai em espírito e em verdade, despertando naquela mulher a verdadeira fé. Então ela disse, realmente, nós aguardamos o Messias. Olha, os samaritanos também aguardavam o Messias prometido. Nós sabemos que virá o Messias e que ele vai nos anunciar todas essas coisas. E Jesus disse, eu sou o Messias, sou eu quem falo contigo. Você lembrou de alguma coisa? O eu sou, lá de Êxodo. Quando Moisés disse, e quando eu chegar, como é que vão acreditar? Quem eu vou dizer que tu és? Diga que o eu sou. E quando chegar diante de Faraó, o que eu vou falar? O eu sou.
João apresenta Jesus como: eu sou a água viva, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O eu sou estava diante daquela mulher. Jesus disse a ela: a salvação vai vir dos judeus, mesmo ele sabendo a condição que os judeus estavam, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele saiu da Judeia para a Galileia por causa dos fariseus, que estavam julgando ele. Olha, ele está batizando mais que João. Apesar que não era ele, eram os seus discípulos. Batizando, então está tendo mais seguidores do que João. Então Jesus mostra para ela: realmente vem dos judeus. Nós falamos do que nós sabemos. Vocês ainda não sabem, mas eu estou me revelando a este mundo. Estou me revelando a você como o Messias prometido. Aquela afirmação veio como uma flecha na necessidade daquela mulher. Veio como uma flecha que invadiu a sua alma e começou a transbordar rios de águas vivas do interior daquela mulher para jorrar para a vida eterna. Nós vamos entender agora as barreiras que Jesus quebrou quando ele teve encontro, Jesus e a mulher samaritana. O nosso segundo tópico fala salvação sem fronteiras. João capítulo 4, versículo 20 ao 27. Os judeus, eles optavam pela viagem mais longa. Nós trouxemos um mapa aqui para nós compreendermos melhor. Neste mapa aqui nós vemos, olha só, caminho longo, terras gentias. Para Jesus sair da Judeia para chegar a Galileia, os judeus faziam esse trajeto vindo pelo Rio Jordão. Mas, olha só, para eles chegarem passando por Samaria. Esse trajeto vindo pelo Rio Jordão era cerca de 140 a 150 quilômetros percorrido. E indo direto por Samaria para chegar na Galileia, cerca de 110, 120 quilômetros. Eles perdiam tempo, mas Jesus entrou por Samaria. Essa linha azul foi o trajeto que Jesus fez. Entrou por Samaria intencionalmente. Ele entrou para a salvação de uma pessoa e que depois transformou a salvação de uma cidade inteira. Jesus, ele muda percurso. Jesus muda sentenças. Ele mudou o percurso que, há anos. Quando Jesus veio, cerca de 500 anos, estava durando esta barreira, estava durando essa inimizade, essa desavença entre o povo judeu e o povo de Samaria. Mas Jesus não fez como os outros faziam. Não foi pelo sistema, pela cultura do povo. Não. Jesus veio por Samaria para quebrar, para mostrar que não existem fronteiras para a salvação. O primeiro subtópico fala a barreira racial. João capítulo 4, versículo 19. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Como nós lembramos da inimizade deles, quando houve a divisão do reino e a volta dos judeus da Babilônia, fizeram com que cada um se sentisse superior. Nós vamos aqui fazer um templo porque Deus ele habita aqui. Não, o templo é aqui em Jerusalém, porque é só aqui que se deve adorar. Então, ninguém queria ceder, cada um queria ter sua razão. Quantas vezes na vida nós somos assim? Relacionamentos que nós levantamos barreira e ninguém quer ceder. Ninguém quer, a razão está comigo. Não, realmente você tem razão. Não vá pelo que os outros dizem, vá pela palavra de Deus. Não importa o tempo que esta barreira foi levantada. Aqueles lá tinham 500 anos, é muito tempo. Mas Jesus estava ali para quebrar a barreira racial, quebrar a barreira que o povo levantou, que uma cultura levantou. Jesus não se importa com isso. Jesus, ele quebra barreiras para que almas sejam salvas. Os dois povos não caminhavam juntos, os dois povos não tomavam no mesmo recipiente, que lá era o cântaro, né? Que lá era o vaso, não comiam no mesmo prato, não bebiam juntos. Você lembra na ceia que aquele que comer junto comigo, ou seja, a cultura, um recipiente só, todos molhavam o seu bocado, molhavam o seu pão naquele recipiente para comer. E como Jesus
sendo judeu, sendo homem, pedia para ela para tomar no mesmo vaso que ela estava, que era dela. E ela ainda disse, como é que tu vais tomar se tu não tens nada para tirar? E o poço é fundo. O que Jesus pediu para ela parecia um absurdo, o que ele estava pedindo. Mas Jesus não trabalha com a lógica humana. Ele estava ali para quebrar aquela barreira que muitos haviam levantado e sustentavam, para mostrar que ele era o Messias, o Salvador prometido. Nosso segundo subtópico fala a barreira religiosa. João capítulo 4, versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Lá o povo samaritano fazia a sua adoração, lá no Monte Gerizim. E o povo hebreu fazia a sua adoração lá em Jerusalém. Para os judeus, aquela prática era heresia. Para os judeus, aquela prática era abominável. Mas Jesus mostrou que a verdadeira adoração não é em lugar. A verdadeira adoração é adorar o Pai em espírito e em verdade. Por que será que ele falou em verdade? Porque não deve ter mentira. Existe adoração mentirosa, que não é para Deus, mas sim para outras coisas, para outras pessoas. Coisas hoje tão simples que está tirando a nossa adoração a Deus, o próprio celular, quando é usado para aquilo que não convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Jesus falou para ela que Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. A adoração não está limitada. Onde é que você está? Está na igreja? Está em sua casa? Está num grupo de amigos? Está no hospital? Aonde você está? Pode adorar o Senhor. Ele está pertinho de você porque ele é espírito. O véu do templo se rasgou, foi de alto a baixo. Não foi alguém aqui embaixo que veio e rasgou, não. Foi dele. Ele tirou aquilo que nos separava para a verdadeira adoração. Antes era somente o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos para oferecer adoração pelo povo. Hoje, você pode adorar o Senhor. Eu posso adorar o Senhor aonde nós estivermos. Então, ele veio para quebrar a barreira religiosa. Chega de religiosidade. Religiosidade é até uma barreira para nós irmos para o céu. Vamos adorar o único e verdadeiro Deus. Aquele que quer a nossa adoração. Deus é espírito. Interessante que muitos procuram Deus. Todos procuram Deus. Procuram Deus no lugar, procuram Deus em pessoas, procuram Deus em momentos, procuram Deus em tudo quanto é coisa. Mas só tem um tipo de pessoa que Deus procura: os verdadeiros adoradores. Será que Deus pode nos achar? Será que neste momento Deus está nos achando? Somos esses verdadeiros adoradores? Se até este momento não estávamos agindo assim, como a mulher samaritana, que possamos hoje ter um encontro com Cristo, para que a nossa vida seja transformada, que possamos ser aqueles que Deus encontra, os verdadeiros adoradores. O terceiro subtópico fala barreira cultural. João capítulo 4, versículo 27. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Na cultura judaica, os homens não falavam com mulher em público. Até mesmo o esposo não se dirigia a palavra mulher em público. Era contra a sua cultura. Quando os discípulos chegaram, que eles haviam saído em busca de alimento para dentro da cidade de Samaria, quando eles voltaram, Jesus está falando com uma mulher. Pior, uma samaritana. Para a cultura deles, aquilo era uma quebra de reputação. Como é que pode? O nosso mestre, o nosso rabi, falando com uma mulher samaritana. Jesus não se importa com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Jesus faz tudo o que for necessário. Era necessário ele entrar em Samaria para a salvação de uma alma, para a quebra
das correntes que estavam na vida daquela mulher. Você lembra do nosso mapa? Jesus tinha uma trajetória, como era de costume. Jesus tinha um percurso, mas Jesus mudou trajeto, mudou percurso, mudou sentença de vida e sentença de morte para salvar aquela mulher. Jesus já havia marcado aquele encontro e naquele momento o seu encontro gerou salvação. A Bíblia não menciona o que aconteceu com os discípulos quando eles entraram na cidade. Quem sabe por quê? Não aproveitaram a oportunidade. Não usaram a estratégia que eles tinham para despertar curiosidade, para despertar necessidade, para despertar a fé verdadeira do povo samaritano. Eles ainda estavam presos a preconceito, presos a sistemas. Mas Jesus veio para quebrar barreira cultural. Não está preso à cultura humana. Como já falei anteriormente, não precisa da nossa lógica para que a salvação aconteça. Muitas vezes é necessário nós nos afastarmos de pessoas. Era necessário os discípulos se afastarem de Jesus. Irem atrás de alimento. Poderia 1 ou 2 terem ficado, mas Jesus não permitiu. Eles todos se afastaram para que aquela barreira fosse quebrada, para que a salvação acontecesse. Muitas das vezes é necessário afastarmos de pessoas que nos afastam de Cristo, que nos afastam dos princípios cristãos, que nos afastam da verdade que é a palavra de Deus. Os discípulos naquele momento se mantiveram em silêncio. O versículo que nós lemos fala que eles não ousaram em perguntar: o que fala com ela? Por que estás conversando com uma mulher? O que perguntas para ela? Eles valorizaram o silêncio. Muitas das vezes o silêncio é muito mais valioso para a restauração, para a salvação, para agregar, para unir, do que a multidão de palavras. Nosso terceiro ponto, o impacto evangelístico. João, capítulo 4, do versículo 28 ao 42. Todo aquele que tem um encontro com Cristo nunca mais é o mesmo. Há uma experiência impactante. Tudo muda quando existe um verdadeiro encontro com Cristo. Mas que impacto aconteceu nessa história, nesse capítulo 4 de João? Nosso primeiro subtópico, na mulher samaritana. João, capítulo 4, versículo 29, nos diz: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Na transformação existe a conversão, a mudança. E tudo isso nós podemos testificar através de atitudes. A primeira atitude daquela mulher, ela largou o cântaro. O seu foco era a água, o seu foco era saciar a sede daquele momento, a sede do corpo físico. Então ela largou aquilo que estava lhe prendendo. Largou o seu cântaro. O que será que tem nos prendido? O que será que tem nos acorrentado? Precisamos abandonar o que da nossa vida? A que temos dado prioridade? Naquele momento, foi tão impactante o seu encontro com Cristo que a sua prioridade já não era mais a água. Ela saiu da sua casa ao meio-dia para ir pegar água. Mas não valia mais, não tinha mais importância aquilo. A sua primeira atitude foi largar o seu cântaro, porque ela havia encontrado o Messias, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Outra atitude daquela mulher, ela proclama publicamente o Messias. João, capítulo 4, versículo 28, parte B, e até o versículo 30. Uma mulher que não queria conversa com ninguém, que se sentia a pior das piores. Uma mulher que procurava ir por lugares onde estava deserto, que assim era o poço naquele horário. Agora, ela estava proclamando a Cristo. Não tinha mais vergonha. A sua mudança tinha sido tão grande. O impacto, sabe quando você pega alguém assim para impactar aquela pessoa? Tinha sido tão grande na sua vida que ela saiu proclamando. Eu achei alguém que me falou tudo quanto tenho feito. Será ele o Cristo? Que linda esta atitude. Quantas vezes nós temos oportunidade de falar, de proclamar o Evangelho e temos vergonha, nos retraímos. Precisamos ter esse encontro com Cristo para sermos impactados.
Naquele momento, aquele peso do pecado que ela sentia, ela trocou com Jesus e pegou o seu fardo que é leve. Ela tomou a cruz dele e seguiu. Com Jesus não tem peso. Com Jesus, aquilo que nos prende, ele quebra, ele desfaz. Aquela mulher se sentiu livre para falar abertamente sobre a vida dela e sobre o que Jesus estava fazendo. Ela, sua atitude também, ela faz um convite veemente. Ela fez um convite simples. Vinde. Ela olhou, vinde, ei, vinde, vinde. Não falou com eloquência, não precisou de cursos. E dizendo, eu tenho, eu sou. Não precisava daquilo. Ela simplesmente falou, vinde, que eu encontrei alguém que falou tudo o que eu tenho feito e será este o Messias? E o povo, será que por curiosidade? Por incredulidade? Eu não sei. Mas eles ouviram, viram que aquela mulher, algo tinha mudado nela, de dentro para fora. E eles correram e foram até o poço. Eu não sei qual é a motivação do povo daquela cidade, mas aquela mulher levou muitas pessoas a Cristo. Na segunda subponto fala, há um impacto evangelístico na vida dos discípulos. João capítulo 4, versículo 27, 31 ao 38. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com elas? Os discípulos se admiraram em ver aquela cena. Jesus com a mulher samaritana. Eles estavam ainda enraizados com aquela cultura. Não tinham coração ensinável. Diferente dela, que estava com o seu coração pronto a aprender. Jesus tenta abrir os olhos espirituais dos seus discípulos e fechar os olhos carnais. Será que nós estamos assim como os discípulos? Precisamos abrir os nossos olhos espirituais e os carnais serem fechados para que possamos ver com os olhos da fé, com os olhos de Cristo, termos a mente de Cristo para alcançarmos as pessoas. Os discípulos ofereceram a comida, era o que eles tinham ido fazer, mas Jesus falou que ele iria se alimentar de algo que eles ainda não conheciam. Jesus tem algo muito melhor a nos oferecer do que nós estamos enxergando com os nossos olhos carnais. A comida de Jesus não é material. A sua comida, o que importava naquele momento, era o alimento espiritual. É em fazer a vontade do Pai. Jesus começa a despertar nos seus discípulos sobre a semeadura. Vocês nos dizem que faltam 4 meses? 4 meses para a colheita? Ou para a ceifa, como está em algumas traduções? Pois eu lhe digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa espiritual. Jesus tinha acabado de semear uma semente. E ele estava aguardando a semeadura naquele mesmo momento. Muitas das vezes existem terras que precisam ser trabalhadas. Trabalhar hoje, amanhã e depois de novo e depois. Existem terras muito boas, como foi o coração daquela mulher samaritana. Mas existem terras que precisam de um cuidado mais especial. Como o caso dos discípulos que passaram 3 anos vivenciando com Jesus. E alguns não deixaram seus corações serem trabalhados. Não produziram o fruto bom, fruto permanente. Jesus tem pressa com o seu ide. Interessante que os discípulos precisavam aprender o impacto evangelístico que aquele momento estavam vivendo, porque iriam precisar mais tarde. O livro de Atos fala das atitudes dos discípulos. E nossa, o livro de Atos é o único que não finalizou, porque nós, a igreja, estamos continuando. Precisamos fazer o ID tem pressa. O ID é agora. Use as ferramentas, as estratégias que Deus tem colocado na sua mão. Você não tem acesso a um celular para fazer um vídeo? Quando você estiver no ônibus do lado de alguém, fale de Jesus. Quer falar do sol? Olha, está muito quente aqui. Você sabia
que tem alguém que aquece muito mais o nosso coração, é Jesus. Jesus, ele quer aquecer o nosso coração. E vá falando, vá usando estratégia. O Espírito Santo vai nos dar a estratégia certa, na hora certa. Porque há propósito para tudo debaixo do sol. Então, aproveite as estratégias que Deus deu para impactar o mundo com as boas novas de salvação. Quem faz a obra, ganha. Mas quem não faz, perde. Perde oportunidade. Perde almas que podem ser apresentadas a Jesus. E quando nós falamos de Jesus, nós ganhamos muito mais. Porque nós alegramos o coração do Pai. E Ele nos retribui em todas as áreas da nossa vida. Outro impacto evangelístico que aconteceu nessa história foi na região de Samaria. É o nosso tópico 3. João capítulo 4, versículo 39 ao 42. E disse a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquele povo da cidade de Sicar, eles foram até o poço pelo que eles ouviram a mulher falar. Abrindo parênteses sobre Sicar, Sicar ficava próximo de Siquém. Sicar significa cidade da falsidade. Olha só, que significado ruim. Mas depois daquele dia, Sicar nunca mais foi a mesma. Aquele poço foi Jacó que deu para o seu filho José, entre Sicar e Siquém. Até hoje, segundo historiadores, este é o poço. Fizeram, uma cobertura, é um local onde tem muita visitação, um local turístico, então ele está assim mais preservado, porque é um local turístico. Então, este poço foi cavado por Jacó e ele deu para o seu filho José. Então, este versículo fala que quando eles encontraram Jesus, foi pelo que eles tinham ouvido falar. Aquele povo gostou tanto de ter a presença de Jesus, que eles insistiram para Jesus permanecer ali 2 dias. Não fala se Jesus fez milagres, se Jesus curou cegos, curou paralíticos, Jesus restaurou leprosos, Jesus ressuscitou mortos. A Bíblia não menciona. Mas o maior milagre aconteceu na cidade de Sicar, em Samaria, que foi o milagre da salvação. Aquele povo fez até parece Jó. Eu apenas te conhecia de ouvir falar do que aquela mulher falou. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho a minha experiência contigo. E Jesus passou aquele tempo certinho, tempo determinado por Deus, para que toda uma cidade, através de uma mulher desprezada, que nós não daríamos nada, uma mulher que tinha desavença, que aquelas barreiras que ela, ou que muitos, ou que a cultura, ou que o sistema tinha levantado, estava cheia de muros, de muralhas, através daquela mulher que ninguém dava nada, toda a cidade recebeu a bênção da salvação. Ela foi o canal de bênção que Deus usou, que Jesus usou para salvar todo o povo. Nós temos sido um canal de bênção? Será que nós temos levado pessoas a Cristo? Trazendo Jesus para estas pessoas? Ou nós temos feito como discípulo? Ih, rapaz, o negócio aqui não está bom, não. Não, isso aqui não gostei disso aqui. Como é que nós temos agido? Aquele povo foi abençoado. Aquela fé começou a gerar uma fé tão grande. Eles ouviram através da boca do próprio Jesus. Este fato ele pode ter sido o primeiro evangelismo transcultural mencionado. Depois, os discípulos precisariam vivenciar isso, quebrando culturas, quebrando barreiras para proclamar o evangelho de Cristo. A aplicação pessoal nos fala: tenha amor pelas almas e permita-se ser usado por Deus para impactar as pessoas ao seu redor, trazendo-as para Jesus. O amor pelas almas precisa nos impulsionar para levar boas novas. Se existe alguma barreira dentro de nós que precisa ser quebrada, que Jesus possa quebrar. Porque aquele que tem encontro com Cristo, ele usa as estratégias para impactar o mundo
e as pessoas ao seu redor. Olha, trazendo a verdade prática, aquele que tem um encontro com Cristo, ele precisa usar as estratégias para impactar as pessoas ao seu redor. O Espírito Santo vai preparar este encontro e vai te dar estratégia para que o mundo ao seu redor, onde você está, seja impactado pelo Evangelho de Cristo. Agradecemos você que está conosco na EBD Inovadora. Veja lá as dinâmicas, curta. Está sendo bênção para você, EBD Inovadora? Então curta, comente, não guarde só para você, compartilhe. Seja bênção neste mundo. Seja canal de bênção. Use as estratégias para impactar o mundo aonde Deus te colocou. Um beijo. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E que esta palavra não volte vazia aonde você falar. Deus abençoe, a paz do Senhor.